Paz, igreja! Tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar um testemunho sobre a alimentação. É algo assim que eu nunca falei aqui no canal, é algo muito pessoal e íntimo, eu não vou poder falar tudo, né? Mas uma parte eu vou falar daquilo que Deus me mostrou, me revelou e falou comigo, ministrou no meu coração. Eu me lembro que alguns anos atrás, isso já tem anos, né? Deus falou de uma forma assim muito forte no meu coração: Raquel, eu não quero que você fique comendo essas comidas de filisteu. Aí eu ouvi, né? Comida de filisteu, ele é comida de filisteu. Essas pessoas ficam comendo essas comidas e elas estão adoecendo, o mundo está adoecendo porque eles comem essas comidas. E eu quero aqui fazer uma ressalva que eu sempre fui uma adolescente, jovem, entrei na fase adulta, comendo de forma irresponsável, desenfreada. Eu comia tudo que me dava vontade. Se me dava vontade de comer salgadinho, eu comia. Se me desse vontade de comer cachorro quente quase todos os dias, eu comia. Se me desse vontade de comer fast food quase todos os dias, eu tendo um valor financeiro, eu comia. Bebia muito refrigerante. Então era assim, dessa forma. E foram se passando os anos até que uns anos atrás Deus ministrou no meu coração acerca disso. E falou mais algumas outras coisas que aí é relacionado ao chamado. Mas eu quero me ater aqui com essa questão da alimentação. E foi muito claro, e ele falou: as pessoas estão adoecendo no mundo por conta desses molhos, Raquel, por conta dessa alimentação preparada não só a nível material de condimentos, de substâncias que não são saudáveis, e no mundo espiritual a gente sabe que existem alimentos que são sacrificados a ídolos. Isso aí já é uma outra história, né? E em outro momento eu vou falar sobre a idolatria aqui no canal, que uma irmã pediu para falar um pouco mais sobre idolatria e eu não esqueci não, vou falar aqui mais sobre esse assunto aqui no canal. Mas então, a partir daquele momento eu comecei a diminuir. Eu me lembro que quando eu recebi essa revelação de Deus, eu parei instantaneamente, parei de consumir. Aí foram se passando os anos e aí vocês me perguntam: mas irmã, você não come mais um cachorro quente? Eu como, se eu for numa festa, um aniversário infantil, eu vou lá e como aquele cachorro quente. E o outro, vamos supor, comi hoje, o outro só lá pro ano que vem. Assim, de uma forma mais consciente, mais espaçada. E eu fiz algumas adaptações na minha vida que eu quero compartilhar com todos vocês. Mas antes disso, os anos foram se passando e um familiar meu, muito próximo, adoeceu de uma doença mortal que eu não gosto nem de falar o nome. E eu me lembro que eu cuidando desse familiar, essa pessoa uma vez falou para mim: Raquel, como eu gostaria de voltar no tempo e cuidar mais da minha saúde. E ali eu ouvi aquela frase e guardei na minha mente e no meu coração. Então aquele senso maior de responsabilidade para comigo mesmo, para com a minha saúde, aumentou mais ainda, porque primeiro foi uma revelação divina e segundo de um parente muito próximo que já estava ali no final da sua vida, que não tinha mais humanamente recuperar o tempo perdido para fazer tudo diferente. E isso assim teve um impacto muito grande na minha vida. E de lá para cá eu mergulhei, né, nessa questão de desenvolver hábitos alimentares, fazer substituições. As guloseimas que eu havia falado anteriormente eu já tinha cortado mesmo. Então
de uma forma natural na minha cozinha, as substituições que eu precisava fazer para ter uma qualidade de vida melhor e um envelhecimento sadio. E eu não sei se você sabe, amada igreja, mas a partir dos 30 anos de idade, nós já começamos a envelhecer. A partir dos 30 anos de idade, essa questão metabólica, do metabolismo, ele fica lento. Essa questão de reconstrução celular, de mitose, meiose, isso diminui. Então, o metabolismo ele fica muito lento para absorver, questão de digestão, de absorção. E eu fui pesquisando, fui estudando e encontrei uma autoridade no assunto que eu já conhecia, que é o Dr. Laí Ribeiro, um nutrólogo. Para mim, ele é uma autoridade no assunto, eu respeito muito o trabalho dele. E ele deu algumas dicas, algumas sugestões, e que essas dicas e sugestões e saberes que eu aprendi com ele, né? Assistindo os vídeos dele. Depois, se você quiser, pode assistir vários vídeos dele. E algumas dessas dicas que ele havia falado, eu quero aqui compartilhar com todos vocês aqui nesse canal. Algumas substituições que me fizeram muito bem e tá me fazendo assim muito bem. Então vamos lá. A primeira coisa que ele falou, né, ele citou algumas frases, eu quero citar essas frases antes das dicas. Ele fala que o pai da medicina moderna, que é Hipócrates, ele vai dizer que o alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. Laí Ribeiro também ele vai dizer que nunca é tarde para começar uma mudança de vida, uma mudança nos hábitos alimentares, uma mudança mesmo, porque o corpo ele vai gostar dessas mudanças. E uma outra frase que me impactou muito, eu quero aqui compartilhar, o seguinte aqui nesse vídeo. Ele fala que se você não arruma tempo para cuidar da sua saúde agora, depois, anos mais tarde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Então, assim, a primeira coisa que ele vem falando e que eu também eliminei da minha vida foi o refrigerante. Ele diz que o refrigerante, o pH do refrigerante, ele é 2,5 e o pH do nosso sangue é 7,45. Então, quando você toma um copo de refrigerante, que é muito ácido para o nosso corpo, suco gástrico e também sistema sanguíneo, 2,5 para 7,45 é uma distância muito grande. E ele cita que só para correr atrás desse prejuízo você precisa tomar 32 copos de água só para recuperar, equilibrar esse pH que foi perdido. Então, assim, eu ir no mercado e comprar refrigerante, eu não compro. A não ser que eu estiver numa festa em um lar e não tiver outra alternativa, eu tomo sim um copinho, um pouquinho de refrigerante, mas só. Uma outra coisa também assim que eu parei de usar, eu uso, mas de forma assim muito cautelosa, que eu como, né? Que eu uso, que eu como. Eu recebo visitas aqui em casa e algumas dessas visitas, de vez em quando, elas trazem, que é o pão. Pão francês, pão de padaria. Eu amava pão e adorava pão. E pão para mim era algo assim maravilhoso. E eu era quase que viciada e estudando um pouco mais sobre isso, eu vi que realmente era um vício. Ele diz que o pão da época de Jesus é diferente do pão de hoje. O pão de 50 anos atrás é diferente desse pão de hoje. O pão, esse pão, né, de cada dia, esse pão de ir na padaria e comprar fresquinho, quentinho, com manteiga, é maravilhoso, né? Mas por quê? Porque ele contém uma substância viciante, que é a caseomorfina, e ela vicia a pessoa fica viciada, por isso que todos os dias compra o pão. E também por conta de uma questão financeira, o trigo,
os grandes empresários e agricultores, por uma questão financeira, vamos supor, a safra do trigo é uma safra por ano. E para aumentar essa safra, por conta de questões financeiras, eles modificaram o DNA, o que é esse DNA do glúten, para que produzissem 3, 4 safras no ano para aumentar o que? A produção. Então esse DNA ele foi totalmente modificado e alterado. Eu estou olhando aqui, né? As anotações que eu fiz, né? E esse DNA ele foi alterado e existe também uma substância, né, que ela é viciante, que é a gluteomorfina. Ela vicia, por isso que a pessoa fica viciado. E segundo ele, o pão natural e o pão integral têm também o mesmo efeito, não tem diferença entre elas. Só estou assim compartilhando o que ele falou e eu acredito porque para mim ele é uma autoridade no assunto. Então como que você faz, irmã Raquel? Bom, pela manhã eu posso comer batata doce, que é maravilhosa. A batata doce ela tem 54 miligramas por decilitro de glicose, de açúcar, ou seja, ela não dá aquele pico insulínico no pâncreas. As pessoas estão com diabetes, estão adoecendo porque estão comendo muito açúcar, então a batata doce ela é maravilhosa por conta disso, é um carboidrato, você absorve, dá energia. E eu também aprendi a fazer pão, né? E eu vou ensinar aqui para você. Você pode pegar farinha de aveia, farinha de aveia, eu uso mais a farinha de aveia. Mais uma outra farinha de linhaça, farinha de coco, outras farinhas naturais, né? Ou o fubá, que é maravilhoso. Você pega um pouquinho de farinha de aveia, põe um ovo ali, mistura, né, no potinho. A frigideira, você vai untar a frigideira com óleo de azeite extra virgem. Esse óleo de azeite, né, e o azeite extra virgem, ele precisa estar em uma garrafa, ele precisa ser extra virgem, não é aquele de lata, porque aquele de lata tem metais pesados. Então você unta ali, só para não ficar áspero. Se for antiaderente, melhor ainda. E você põe isso que eu coloquei ali, depois você vira e o pão tá pronto e passa manteiga e não margarina. Depois, se você quiser saber mais sobre isso, eu posso falar sobre os malefícios da margarina. Então, isso eu deixei. Outra coisa que eu parei também foi açúcar, ingerir açúcar. Isso dá muitos problemas no pâncreas, quem ingere muito açúcar, e muitas pessoas estão ficando com diabetes por conta da ingestão de açúcar. Esse açúcar refinado ele é um veneno, porque para ele passar pelo processo de refinação lá na refinaria, perde-se tudo, nutrientes, sais minerais, vitaminas, perde tudo daquele açúcar. É substância vazia, calórica, e ocasiona muitos problemas no pâncreas, porque o pico de insulina vai lá em cima e é uma bomba, né? Então você imagina, a pessoa vai ingerindo de forma desenfreada. Aí isso vai juntando, acumulando no corpo, chega no final da vida, irmãs, desses problemas por conta mesmo da falta de organização, de amor próprio, de responsabilidade, né? Porque acaba trazendo muitas situações adversas para aqueles que estão muito próximos, né? Que devem estar, né, cuidando. Então, o açúcar também eu parei por conta disso. Deixa eu ver outra coisa aqui, o sal também eu parei. Eu uso outro sal, que é um sal marinho. Salsichas, embutidos, eu não vou entrar assim muito nesses assuntos, né? E eu uso manteiga, não uso mais margarina. Então eu quero citar aqui para todos vocês, encerrando, os 5 melhores alimentos, e os outros 2 é por minha conta que eu coloquei aqui, tá bom? Então assim, o primeiro alimento natural e o melhor é o leite materno, que é preconizado até os 6 meses de idade.
e ele é alternativo até os 2 anos, né? Ou melhor, complementar até os 2 anos. O leite materno colostro, ele é maravilhoso, né? E beneficia muito as crianças que mamam exclusivamente que usam, né, o leite materno da mãe. O segundo melhor alimento do mundo, segundo ele, são os ovos, né? Ovos, além de ser barato, é o segundo melhor alimento do mundo, porque no ovo tem todas as proteínas, todos os sais minerais, toda a substância que você precisa está ali no ovo, e ele é bom e ele é barato. O ovo, ele tem tudo ali que uma vida precisa. Você vê que o pintinho, ele se desenvolve ali por quê? Porque tem todas as condições ideais para uma vida acontecer. Então ele fala que o ovo é maravilhoso, pode comer ovo cozido, 2 ovos ou 3 ovos por dia, que não vai fazer mal, faz bem para a visão, faz bem para a pele, tira a fome, daquela sensação de saciedade, você não sente muita fome porque é proteína, tá bom? E um outro alimento também mais saudável do mundo é a quinoa. Eu já já comprei a quinoa, já fiz uso dela algumas vezes, né? A nível mundial, é um dos alimentos assim mais nutritivos, é o melhor cereal, anotei aqui, é o melhor cereal aminoácido essencial vegetal, mantém as enzimas, parede celular, é maravilhosa, você pode substituir inclusive pelo arroz, né? Eu já substituí e é muito bom, é bom assim você temperar, tem várias alternativas aqui no YouTube que você pode ver depois. O óleo de coco, irmãs, o óleo de coco ele é maravilhoso. O óleo de coco, olha, você pode passar no cabelo, o óleo de coco alisa o cabelo, você pode passar na pele, você pode passar no rosto, que ele rejuvenesce, tem ácido linoleico, acho que é isso, ácido linoleico. E, mães, é maravilhoso esse óleo de coco extra virgem, você pode até cozinhar, você pode fazer uso. Existem muitos estudos científicos do óleo de coco extra virgem, ele é maravilhoso, é algo que eu uso e que eu amo, né? E enfim, o azeite de oliva também, o bom é o prensado a frio, que não esteja dentro de uma lata, porque é metal pesado, e que esteja dentro de um vidro, e que esse vidro é escuro. E nessa questão de saúde também eu quero citar aqui, né, para fechar, a oração. A oração, dentre muitos efeitos dela, benefícios, ela tem efeito inclusive terapêutico. Ela melhora a condição espiritual, mental, emocional. Então ela traz um benefício, né, muito bom e importante. Aqui na nossa realidade eu quero citar a oração, mas em outras realidades as pessoas falam meditação, enfim. E por último, para fechar, o exercício físico, que é maravilhoso. Irmãs, exercício físico, ele, dentre muitos benefícios, né, para o teu sistema locomotor, de ossos, de músculos, melhora tudo. Funcionamento intestinal, concentração, resistência cardíaca. Eu caminho em casa, na minha casa, e ela também ajuda na liberação de neurotransmissor chamada serotonina, que é responsável pelo bom humor na vida da pessoa. Então, assim, esse vídeo começou com um testemunho, e nesse testemunho terminou em algumas dicas que eu fiz na minha casa, na minha vida, e eu espero contribuir para a sua edificação, tá bom? Que Deus abençoe e fique na paz.